Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esse encontro, a essa nossa quarta aula, em que nós vamos adentrar o terceiro capítulo, né? E vamos adentrar com os conhecimentos, os ensinamentos necessários para aprofundar o que esse mito e o que esse autor ele busca nos ensinar. Então vamos lá. Parzival, continuando suas andanças, encontra o Red Knight, o enorme cavaleiro vermelho, que vem da corte do rei Arthur e sua távola redonda. O Red Knight era tão forte que na corte todos quedavam-se imponentes frente a ele. Ele chegava, tomava à força o que queria e fazia o que quisesse. Nesse momento, traz nas mãos uma taça de prata, um cálice que havia roubado lá na corte. Parzival está encantado pelo Red Knight, que usa uma armadura e túnica escarlate. O rapaz o faz parar e lhe pergunta o que deveria fazer para tornar-se ele também um cavaleiro. O Red Knight fica tão perplexo diante daquele jovem ingênuo e tolo que resolve não lhe fazer mal algum, aconselhando a ir à corte de Arthur se quiser ser cavaleiro. Dá uma sonora gargalhada e continua seu caminho. Parzival, então, dirige-se para a corte e, ao primeiro escudeiro que vê, pergunta o que deveria fazer para tornar-se um cavaleiro. Caçoam dele, claro. O processo de tornar-se cavaleiro é muito árduo, mas Parzival candidamente pergunta e pergunta e pergunta, até que finalmente é levado à presença do próprio rei Arthur. O rei muito amável não zomba do rapaz, mas diz-lhe que antes disso precisa aprender muito e versar-se nas artes da cavalaria. E Parzival entende. Duas coisas que a gente pode comentar aqui. A primeira delas é quando Parzival encontra o Red Knight, que o Red Knight fica tão perplexo, né, diante daquela ingenuidade toda e aquela tolice, que resolve não lhe fazer mal algum. Você já percebeu que às vezes isso acontece? A gente, como ser humano, muitas vezes, claro que não todos, né? Isso não generalizem isso que eu vou dizer agora, mas de uma maneira geral, quando uma pessoa tem pelo menos um pouco de honra que seja, sempre quando está diante de uma pessoa tola ou ingênua, a gente tende a sentir compaixão, porque não é um adversário à nossa altura, sabe? A gente sabe, eu tô falando assim, pessoas que geralmente têm algum senso de honra, tá? Não estou generalizando para todo mundo, mas de uma maneira geral, a gente tende a sentir compaixão pelas pessoas que a gente considera como tolas, como não capazes de nos ferir, ou pessoas que não são adversárias para a gente. A gente tende a tipo, tá bom, vai, sai da minha frente, um negócio assim. E outra coisa também é como que crianças também são muito persistentes, né? Quem aqui tem filho ou tem crianças pequenas sabe, quando uma criança ela coloca o negócio na cabeça, ela vai, pergunta, até ela chegar a alguma resposta satisfatória para ela. E foi o que Parzival, né, que ainda sem o nome de Parzival, claro, mas ainda que esse menino ingênuo, ele foi, até que chegou lá na presença do próprio rei Arthur. Havia naquela corte uma donzela que, por algum problema, não ria, nem sorria havia 6 anos. A lenda corria na corte e dizia que, quando chegasse o melhor cavaleiro do mundo, a donzela que não rira por 6 anos explodiria em risos e gargalhadas. No instante em que ela põe os olhos em Parzival, desata a rir sem parar. Claro que a corte fica muito impressionada com aquilo, pois, aparentemente, o melhor cavaleiro do mundo havia chegado. Está aí então esse jovem ingênuo, em suas roupas rudes, completamente ignorante, e a donzela está gargalhando, extraordinário. Sabemos que, até o lado Parzival da natureza de homem vem à tona, há um lado feminino nele que jamais riu. Lembrando, pessoal, que esse lado Parzival não é o lado ingênuo, tá? A gente está chamando Parzival de Parzival para vocês saberem quem é o personagem. Mas no mito, ele ainda não ganha o nome de Parzival. Então ele não tem nome. Lembre, lá no início do mito, que ele não tem nome, a mãe não dá nome para ele. O nome de Parzival só vem depois. Então, nesse momento,
Ele não é Parzival ainda. Ou seja, essa natureza Parzival, essa natureza do melhor cavaleiro do mundo, do cavaleiro educado, honrado, e tudo mais do que a gente vai estudar ao longo desse mito, ele ainda não chegou nesse lado Parzival da natureza, que é o ser humano bem equilibrado dentro de si, tá? Então, esse lado Parzival da natureza de um homem vem à tona, é desse lugar que a gente está falando. Então, tá, vamos lá. Sabemos que até que o lado Parzival da natureza de um homem venha à tona, há um lado feminino nele que jamais riu, que é incapaz de ser feliz e que ganha a alegria de viver quando Parzival desabrocha. Quando consegue, quando se consegue despertar o lado Parzival no homem, outra parte de sua natureza imediatamente fica feliz. Ou seja, ele está falando que até que o lado Parzival da natureza do homem venha à tona, o homem ele é muito duro, ele tem muita dureza, ele não tem carinho, sabe? Ele não é uma pessoa afetuosa, é uma pessoa muito rígida. Então, até que esse lado Parzival, mais equilibrado, com as suas sombras integradas, o homem ele é muito duro. Ele não tem carinho, ele não tem leveza, ele não tem gentileza, ele é bruto. Aí o autor continua: tive uma experiência dessas recentemente, quando um senhor veio me procurar em casa em prantos, porque a vida para ele ficara insuportável. Como não dava para conversarmos, contei-lhe histórias e fiz com que tomasse parte delas. Fiz com que desempenhasse o papel de Parzival e empreendesse essa viagem infantil. O despertar de Parzival em um homem proporciona vida dentro dele. Então, é muito interessante como, às vezes, para alguns homens, às vezes até mulheres, mas mais para homens que eu converso no Instagram, ou mesmo chegam para mim em consultório, né, em processo psicoterapêutico, muitas vezes, quando eu percebo essa dureza dessa energia masculina, que no homem geralmente é muito mais preponderante, mas a gente vai conversar um pouco sobre essa dureza também no feminino, nas mulheres, frequentemente eu falo para as pessoas irem para parques de diversão, sabe? É, vai para o parque de diversão, eu falo, vai rir, sabe? É, pega um brinquedo, talvez que você brincava na infância, eu falo, e brinca com isso, sabe? Um videogame antigo, algo que vai trazer essa infantilidade, essa ingenuidade de volta, que é o bobo da corte que a gente falou aqui. Frequentemente eu falo, vai no parque de diversão, vai brincar de carrinho de bate-bate. Eu falo, você ia para parque de diversão na sua infância? Eu pergunto, aí a pessoa geralmente fala, eu ia e tal, não sei o quê. Então vai nesse parque. Brinca com essas coisas que você brincava, para trazer essa infância que ficou reprimida de volta, para trazer essa vida, essa alegria, essa leveza de volta. É claro que eu não falo para a pessoa morar num parque de diversão ou ir todo dia, não é isso. Mas quando a gente percebe que a nossa vida está muito dura, as couraças está muito rígida, a gente precisa voltar a esses lugares, como o Jung fez no desenho. Então, dependendo da infância da pessoa, eu falo, vai no parque de diversão. O que você fazia quando você era criança, quando você estava muito feliz? Ah, eu desenhava. Então, pô, desenha. Do mesmo jeito que você desenhava, vai no parque de diversão, vai brincar com o que você brincava. Ah, é futebol, vai jogar futebol, sabe? Vai explorar, vai entrar em contato com aquilo que está lá guardadinho e que não vem à tona de jeito nenhum. Às vezes são conselhos que eu dou também para algumas pessoas, né? Para relaxar essas couraças, relaxar essa rigidez. O rei Arthur leva a sério o que aconteceu com uma jovem e ali mesmo sagra Parzival Cavaleiro. Um camareiro real não aceita a situação e, muito zangado, empurra o jovem contra a lareira. Humilhando-o, sem, entretanto, o machucar, esbofeteia a jovem donzela que havia recuperado a capacidade de sorrir. Parzival, furioso, jura vingança pela jovem insultada. Então perceba que só do Parzival receber uma, entre aspas, coroação de cavaleiro, olha como ele já se torna mais protetor. Né? Olha como ele já perde um pouco da ingenuidade. O que aconteceu aqui? Praticamente nada. A única coisa que aconteceu foi o quê? O rei Arthur falou, agora tu é cavaleiro. Então, só do Parzival receber esse aval, agora eu sou adulto, ele já se sente mais protetor. Ele já quer proteger o feminino.
Então, para vocês verem como que a energia feminina precisa da energia masculina para se proteger. E eu falo isso não apenas nos corpos físicos, não apenas gênero físico. Eu falo dessa mesma dinâmica no nosso interior. Uma pessoa, ela só consegue ser gentil se ela for viril o suficiente para proteger a si mesma. Uma pessoa, ela só vai conseguir ser uma pessoa carinhosa, aberta, vulnerável para as coisas da vida, se ela tiver esse senso de que eu consigo me proteger. Então ela é gentil porque ela pode ser gentil, porque ela sabe que se uma pessoa abusar da gentileza dela, ela vai se proteger, ela vai saber dizer não, ela vai proteger a própria psique, o próprio corpo, a própria vida. Então, na dinâmica do masculino e feminino, o feminino precisa dessa virilidade para proteger a si mesmo. Então, quando o Parzival recebe agora tu é um cavaleiro, ele já se coloca até como um protetor maior. Vai então à presença de Arthur e diz: tenho um pedido a fazer. Quero um cavalo e quero a armadura do Red Knight. Todos riem, alarga, porque nenhum cavaleiro da corte jamais fora tão forte a ponto de enfrentar aquele personagem. Arthur também ri, também se ri e responde: tens minha permissão para ficar com o cavalo e a armadura se conseguires tomá-los. Parzival vai, encontrando o Red Knight, finalmente diz-lhe que tem a permissão do rei para tomar-lhe cavalo e armadura. O Red Knight gargalha e responde: ótimo, se você conseguir. Duelam os dois cavaleiros. E por incrível que pareça, Parzival mata o Red Knight, atingindo-o através de um dos olhos. Na versão francesa, essa é a única morte em todo o mito. Parzival derrota dúzias de cavaleiros no decorrer da história, mas somente mata o Red Knight. O Red Knight, dentro do mito, representa o estofo viril, forte e masculino de que tanto necessita qualquer garoto, qualquer energia masculina, qualquer ser humano, na verdade, né? Mas aqui estamos falando do rio do homem. Se o Red Knight for morto externamente, então o rapaz adquire a virilidade masculina para superar um grande obstáculo. Ao derrotar ou ultrapassar um adversário ao longo de seu caminho, numa contenda que requer dele muita coragem, de alguma forma ele adquire o poder do Red Knight. Tal vitória pode consistir em vencer algum tipo de competição, chegar em primeiro lugar superando o oponente, ou, por exemplo, tomar parte em uma difícil excursão de alpinismo, ou ainda desafiar alguém. Então, o que o autor está falando é que essa parte do mito representa um rito de passagem externo. Então, o Arthur deu, você agora é um cavaleiro. Mas isso é só um título. Ele precisa se sentir um cavaleiro por dentro. Ele precisa fazer alguma coisa que faça ele se sentir assim. Ele precisa externalizar isso. Então, essa parte onde ele mata o Red Knight é um rito de passagem. É conseguir realizar uma tarefa difícil. É conseguir realizar algo que demanda virilidade, que demanda força. Ele continua: infelizmente, na maioria das vezes, rapazes em geral conseguem obter sua armadura Red Knight tomando-a de alguém. É a feroz competição da adolescência e da masculinidade em geral. Quase todo rapaz tem de competir e ganhar de alguém. Vitórias não existem sem derrotas, o que significa que também ele terá de perder algumas vezes. Mas em algum ponto de sua vida, ele precisará apoderar-se da armadura do Red Knight para ser o vencedor, o número um. Os rapazes lutarão bravamente por isso. É uma questão de vida ou morte para eles. Ou seja, é uma questão de eu preciso ir para a vida adulta, não dá mais para ficar na infância. Então, quando ele diz uma questão de vida ou morte, é literalmente isso, porque ele, poeticamente, é uma questão de vida ou morte. Porque eu preciso ir para a vida adulta, eu não posso mais ficar na infância, na adolescência. Então, matar alguém, nesse caso, significa agora eu me tornei um homem. Infelizmente, como ele diz aqui, infelizmente, é assim que a maioria das pessoas ainda agem hoje em dia. Antigamente, séculos atrás, e até atualmente também, você vencer alguém na base do tapa, antigamente era mais nas guerras, né, de matar alguém, matar
um desafiador, um desafiante e tudo mais, era conseguir essa armadura de Red Knight. Eu derrotei fulano, o grande herói, o cavaleiro tal, então eu incorporo essa armadura do Red Knight para dentro de mim, eu saio da infância e adolescência e me torno adulto. Infelizmente, como ele diz, na maioria das vezes, rapazes em geral conseguem obter sua armadura Red Knight tomando-a de alguém. Ele está falando no sentido da competição, onde para eu me tornar adulto, eu preciso derrotar alguém. Infelizmente, nessa sociedade bélica e competitiva que a gente vive, é assim mesmo que funciona. Para eu me tornar adulto, para eu conseguir esse poder, essa força, eu preciso derrotar alguém. Por isso que os esportes, de uma maneira geral, são todos competitivos. Competitivos, às vezes, no nível extremo, que você chega até a prejudicar uma outra pessoa. E não só esporte, mas a vida, de uma maneira geral, é sempre o quê? Vitórias e derrotas. Você precisa tomar o poder de alguém, você precisa subjugar o outro, você precisa fazer o outro se sentir ruim, errado nesse sentido, ou pior, para você se sentir melhor. Então, alguns conseguem a armadura do Red Knight, de maneira obviamente poética, e outros continuam na infância e na adolescência. Os que conseguiram, avançam. Os que não conseguiram, continuam duelando entre si. Entende? Alguns conseguem, alguns saem vitoriosos, alguns ascendem, outros perdem. E os que perdem, eles vão batalhando até conseguir em algum momento. Então, na sociedade bélica que a gente vive, as pessoas saem da infância e da adolescência na base da vitória pela derrota dos outros. A gente hoje em dia não tem muitos ritos de passagem que envolvam não envolvam a derrota de alguém, mas sim a vitória pessoal, ou pelo menos que várias pessoas ganhem a armadura do Red Knight juntos, que é mais a cooperação. Os ritos de passagem humanos, de milênios até aqui, sempre envolveram competição, sempre envolveram derrotas de outras pessoas, sempre envolveram muito isso, e não muita cooperação, né? E ele fala que isso, infelizmente, acontece até os dias de hoje, né? E ele fala: os rapazes lutarão bravamente por isso para ir para a vida adulta, para quebrar essa moratória. O que é moratória? Um psicanalista famoso que já faleceu, chamado Contardo Caligares, falava muito sobre essa questão da moratória que o jovem vive hoje em dia, que os adultos atuais, ou seja, aqueles que chegaram ao lugar de Red Knight, ou mesmo não chegaram, mas já estão na idade adulta, esses adultos eles não deixam os adolescentes se tornarem adultos. Eles ficam dando moratória, sabe? Como moratória de banco, igualzinho. Você ainda não é adulto. Então, às vezes a pessoa está com 15, 16, 18, 20, 25 anos, você ainda é adolescente, sabe? Você ainda vive sob meu teto, você não tem suas próprias escolhas, eu faço as suas escolhas por você, você não tem autonomia. Isso a gente vê muito hoje em dia os pais fazendo, né? Isso é moratória. Você vai atrasando o rito de passagem, você vai atrasando o adolescente entrar na vida adulta. Então, atualmente, isso acontece muito, essa questão da moratória, que ninguém quer que o adolescente se torne adulto. Por que não? Porque aí é mais um adversário. Vai ser mais um querendo a armadura de Red Knight. Então, ao invés da gente proporcionar um sentido de todo mundo da nação vai se tornar um Red Knight, como foi o caso de Esparta. Esparta foi assim. Esparta, obviamente, tinha o rei de Esparta, o macho alfa do alfa, assim, digamos, mas o intuito de Esparta é que todos se tornassem Red Knight. E aqueles que não tivessem a capacidade disso, mesmo recebendo todas as oportunidades e estudos, eles eram afastados de Esparta. Acho que eu falei sobre isso nas aulas passadas. Então, o caso de Esparta, por exemplo, e existem alguns países hoje em dia que também têm esse senso de coletividade entre eles do próprio país apenas. Como, por exemplo, os Estados Unidos tem muito disso. Os Estados Unidos, entre eles, americanos, eles são muito cordiais, educados, eles querem muito o desenvolvimento deles mesmos.
Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil eu sou Red Knight, ninguém mais pode ser. Eu não quero que outro brasileiro seja Red Knight, por quê? Porque ele vai ser um adversário para mim. Se o adolescente se torna adulto, ele vai ser um adversário para mim, ele vai querer minha armadura. Então eu fico dando moratória. Você não é adulto, você ainda é adolescente. Fica aqui ainda na minha casa. Não sai da minha casa, não. 25, 30 anos. Pai, eu quero sair, mãe, eu quero sair. Não, tu vai continuar. Por quê? Porque tu não pode ser Red Knight. Se tu for Red Knight, tu é adversário, inclusive, para mim. Então, os próprios pais, os pais dos outros, o professor do colégio, todos os lugares, ninguém quer que o adolescente se torne adulto por causa dessa competição. É que nem balde de caranguejo, sabe? O caranguejo está subindo, quando o caranguejo está saindo do balde, outro vem e puxa. A sociedade brasileira, entre os brasileiros, é uma sociedade de balde de caranguejo. Ninguém quer que o outro se torne Red Knight, porque senão vai ser um adversário. Continuando. Muitas vezes é preciso um grande número de experiências do tipo Red Knight para se obter esse poder. Mas se um homem não tomar cuidado, poderá passar o resto da vida se comportando como Red Knight. Os homens muitas vezes colocam competitividade, o que tem sempre uma certa tintura da adolescência, em tudo. Ou seja, tudo se torna uma luta por poder. Agora falando um pouco sobre essa questão do feminino, masculino, hoje em dia a gente vê muitas mulheres, por exemplo, extremamente masculinizadas. E quando eu digo masculinizadas, eu falo da energia masculina, da agressividade. Hoje em dia, a gente vê muito as mulheres buscando muito mais a energia masculina do que feminina. A gente vê muito isso. É claro que hoje em dia eu percebo que as mulheres têm tentado parar com isso, têm tentado diminuir isso. Mas isso foi uma tendência muito de uma década para cá. Por quê? Porque a sociedade hoje em dia é uma sociedade patriarcal. Isso a gente não pode negar. Mas patriarcal no sentido do quê? Patriarcal no sentido de, para você sobreviver na sociedade bélica que a gente vive hoje, você precisa ter energia masculina. Para você, por exemplo, empresas. As empresas, de uma maneira geral, pessoal, são ambientes extremamente narcísicos, ali, mas de um tanto psicopáticos, extremamente competitivos. Então, imagina uma mulher num cargo de diretora, ou num cargo que quer ascender na empresa. Ela precisa dessa competitividade, senão ela não vai. Senão ela é engolida. Então, conforme a mulher foi entrando no mercado de trabalho ao longo dos anos, ela precisou assumir essa energia masculina dentro de si, de uma maneira desequilibrada, para poder ascender socialmente, para poder ganhar dinheiro. Hoje em dia, as profissões que mais fazem dinheiro, de uma maneira geral, no planeta, são profissões que exigem postura masculina, que exigem o quê? Agressividade, competitividade, que existe esse sede por vitória. A maior parte da porcentagem de empregos na superfície do planeta são para energias masculinas. E as que mais fazem dinheiro também. São raras hoje em dia os empregos que exigem uma energia feminina para você fazer o dinheiro. Como, por exemplo, o caso de mulheres que fazem trabalho com autocuidado, né? Manicure, pedicure, spa, às vezes até mesmo, por exemplo, coisas que envolvam cuidados, como, por exemplo, professora, mas assim, coisas que, enfim, que necessitem que você tenha uma energia feminina. Essas profissões, de uma maneira geral, fazem algum dinheiro, mas não fazem muito. Então, se a mulher quisesse muito dinheiro ou que precisasse de muito dinheiro, por qualquer motivo que seja, ela precisa incorporar a energia masculina. Às vezes, para você sair na rua, tu precisa de agressividade, como a sociedade está hoje em dia. Então, acabou que ao longo das décadas, conforme a mulher foi entrando no mercado de trabalho, foi ganhando sua carga de alforria, assim dizemos, do homem, no sentido de mulher não é mais posse, mulher agora pode votar, pode trabalhar, pode ter seu próprio emprego, e etc, etc, etc. Ela começou a precisar assumir a energia masculina para conseguir competir, para conseguir ter um espaço numa sociedade patriarcal, para conseguir espaço numa sociedade onde, para você fazer dinheiro, você precisa ter energia masculina, competitividade, agressividade, força, resistência.
A maioria dos empregos hoje em dia, na superfície, são para energia masculina. Então a mulher foi e acabou se masculinizando junto. Sabe aquele papo de que a gente ouve muito por aí de mãe dizendo para as filhas: você não precisa de ninguém, você tem que ser independente, você não precisa precisar de ninguém e tudo mais. Isso é o quê? É uma energia masculina demais. É energia masculina no talo. Uma mãe, quando fala isso para a filha, ela mal sabe ela que ela está piorando a vida da filha. Ela está fragilizando a filha. Porque quando você diz para uma mulher, você não precisa de ninguém, você está dizendo o que para ela? Você está falando que ela consegue ser independente do mundo. Ou seja, você retira ela do mundo. Você coloca ela numa posição de, além de superioridade, você coloca também numa posição de afastamento social. Eu não preciso de ninguém. Como assim a gente não precisa de ninguém? A gente precisa sim um dos outros. Então, a gente precisa aprender a retornar a viver em sociedade com masculino e feminino convivendo em harmonia e não um não precisando do outro. A gente não tem que afastar, a gente tem que, na verdade, aprender a reunir isso. A gente precisa aprender a lidar com essas energias e suas qualidades diferentes para a gente poder voltar a viver numa sociedade harmônica. E não dizer você não precisa de ninguém. Até porque, pessoal, independência total é uma coisa que não existe. Nós somos todos interdependentes. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Se você quebra o braço, é você que vai consertar teu próprio braço? Ou você precisa de um médico? Quando você joga o lixo fora, você não precisa do gari? Se você quiser fazer dinheiro, você não precisa da outra pessoa comprar o teu produto? A gente não precisa do sol, a gente não precisa da sombra da planta. Pessoal, todos nós somos interdependentes. Todos nós precisamos um dos outros. Todos os reinos, mineral, vegetal, animal, precisam um do outro. Não existe total independência. A gente precisa aprender, voltar a aprender a conviver em harmonia com as diferenças e não separar pelas diferenças, né? Tem aquela frase, em tempos de guerra, os tolos criam trincheiras, um negócio assim, e os sábios constroem pontes. A gente precisa voltar a construir ponte para a gente poder conviver em harmonia de maneira saudável novamente. Continuando, ele falou um pouco aqui sobre a vitória externa, né, de Parsifal, quando se o Red Knight for morto externamente, e ele começa a dizer agora, mas também há uma dimensão interior na disputa Red Knight. Só tomar uma água aqui rapidinho. E agora ele vai falar sobre a vitória interna Red Knight. Para se tornar homem, o menino precisa dominar sua própria agressividade. Precisa até mesmo saber como ser agressivo, uma vez que é necessário sê-lo. Preste atenção. Para se tornar homem, bem importante essa parte, o menino precisa dominar sua agressividade. Precisa até mesmo saber como ser agressivo quando for necessário ser, mas de uma forma controlada, para que a agressividade esteja à sua disposição conscientemente. Olha que coisa interessante, me lembra muito uma frase que um psicólogo, talvez muitos e muitas de vocês conheçam, chamado Jordan Peterson, que ele diz que todo homem ele deve aprender a dominar a sua agressividade, no sentido de todo homem ele deve ser agressivo quando ele precisa ser agressivo. Então, o Jordan Peterson, ele é um psicólogo que ele fala bastante sobre essa condição da natureza do homem. Que o homem ele precisa se tornar um homem agressivo quando ele precisar ser. Não que ele tenha que ser o tempo todo, não. Mas ele precisa ser caso seja necessário. Então, eu me lembro muito de quando eu falo, por exemplo, que se uma pessoa ela não sabe dizer não, o sim dessa pessoa não tem qualquer valor. Se você só sabe dizer sim para tudo, o teu sim não tem valor nenhum, porque você não tem outra opção. Na verdade, você é escravo de dizer sim, porque você não tem outra opção, a não ser dizer não, a não ser dizer sim. Se você não tem a capacidade de impor limites e de se proteger de maneira agressiva, se proteger a tua família, caso seja necessário, a tua gentileza não tem valor nenhum, porque você não tem outra capacidade, não sei isso.
Se você é aquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo e não tem capacidade de autopreservação, de autocuidado, no sentido de muitas vezes saber se defender, defender as pessoas próximas a você de maneira agressiva, caso seja necessário, a tua gentileza, o teu sim, sabe? A tua vulnerabilidade não tem valor nenhum. A tua vulnerabilidade tem valor caso você saiba ser invulnerável, caso seja necessário. A natureza está aí para nos ensinar isso. Pessoal, se fosse para a gente ser flexível para lá, para cá o tempo inteiro, todas as árvores seriam em forma de bambu. Mas a gente tem carvalhos também. A gente tem os bambus, tem árvores flexíveis, mas também tem aquela árvore carvalho, que você pode fazer o que for, que ela não se mexe. Então, a gente, no nosso, dos homens, nesse amadurecimento do Red Knight, de dominar esse Red Knight, no sentido de dominar essa própria agressividade, precisa entrar em contato com isso. Como ele vai dizer ao longo do livro. Então, a nossa bondade, ela só tem valor quando, se a gente precisar ser agressivo, a gente pode ser, e a gente consegue ser. Esse que é o mais importante. Nós somos pessoas boas de uma maneira geral? Somos. Mas se por acaso a gente precisar fazer alguma coisa que socialmente, moralmente não é visto como bonzinho, você consegue fazer isso? A gente é de uma maneira educados uns com os outros, né, cortês, mas se por acaso alguém te agredir, ou alguém vier a te agredir, e aí? Você consegue proteger? Eu lembro de uma época que eu fiz jiu-jitsu, no início da minha jovialidade, eu fiz uns anos de jiu-jitsu, e eu lembro que chegou um adulto, um senhor, já devia ter uns 40, poucos, 45 anos mais ou menos aí. E ele chegou para a primeira aula dele de jiu-jitsu, meu professor na época estava contando, que o meu professor perguntou, mas aí, você quer fazer jiu-jitsu e tal? O que que te trouxe até aqui e tal? E ele contou que uma vez ele estava num carro, estava ele, a esposa e a filha pequena atrás, do banco de trás, e aí ele estava no carro, e aí um cara bateu na traseira dele, ou aconteceu, não lembro exatamente o que aconteceu, mas aconteceu que o cara de trás começou a agredir, ou ele sem querer bateu no carro da frente. Aconteceu alguma coisa no trânsito que o cara do outro carro saiu com um pedaço de pau ou um pedaço de um cano de metal e para agredir ele e a família dele. O cara devia estar num momento difícil, ou enfim, ele não devia estar bem da cabeça. E ele teve que sair do carro para proteger a família, mas ele não sabia fazer isso. O cara não ia para academia, não tinha um corpo forte, ele não sabia nenhuma noção de defesa pessoal. Então o cara veio com uma barra de metal e ele ficou tipo assim: o que que eu faço? Eu não sei o que fazer, minha família está em perigo. O cara vai vir me agredir, vai agredir minha família, eu não sei o que vai fazer com a minha mulher, com a minha filha. E aí, depois desse susto, conta ele que ele conseguiu, tipo, se esquivar, ele conseguiu, sabe? As pessoas na rua vieram ajudar. Aconteceu alguma coisa que não aconteceu nada de muito ruim, mas, tipo, e se tivesse acontecido? E se o cara realmente tivesse vindo para isso? Num dia ruim, num dia de fúria, sei lá. E ele se questionou depois. Ele se questionou, cara, a minha bondade, o meu ser bonzinho, a minha gentileza, não vale de porcaria nenhuma. Se quando eu preciso ser agressivo, eu nem sei ser. O cara veio com um pedaço de pau, o que que eu faço? Não sei me defender, não sei defender a minha família. Então, a nossa bondade tem valor quando a gente também sabe impor limite, quando a gente também sabe se defender. E por incrível que pareça, as pessoas mais calmas que existem são as pessoas que sabem se defender. Tem essa outra frase de Jordan Peterson, que ele fala: você quer saber do que os homens fortes? Se você acha, a frase é: se você acha que os homens fortes são capazes de coisas horríveis, isso é porque você nunca conheceu um homem fraco. O homem fraco, o homem que não sabe se defender, ele é muito mais perigoso do que um homem forte que sabe se defender. Por quê? Porque ele vive sempre no medo. Eu já fiz arte marcial durante muitos anos da minha vida, até hoje eu faço. Todos os homens que eu conheci que sabem se defender, eles são geralmente mais pacíficos do que aqueles que não sabem. Aqueles que não sabem tendem a ser muito mais agressivos, muito mais violentos na fala, nas atitudes, do que a pessoa que sabe. Por quê? Porque a pessoa está tranquila. Ela sabe que se precisar, ela consegue. Então ela não precisa ser agressiva o tempo todo. Só quando é necessário.
As artes marciais, principalmente as orientais, Kung Fu e, enfim, outras, eles sabiam muito bem disso. Tanto que em todas essas artes marciais, você só pode utilizá-las para se defender. Né? Por exemplo, a gente tem a defesa israelense, que é o Krav Maga, é defesa pessoal. Você sabe se defender. Você só pode usar para defender e nunca para atacar. Essa é uma pergunta que eu recebo muito por aí. Henrique, a violência, como é que funciona isso? A gente nunca pode ser violento, a rinça, não violência e tudo mais. Sim, a rinça. A gente tem que praticar a não violência. Mas caso seja necessário, a gente precisa ser. A única forma de violência permitida é para proteção. Porque, como disse Buda, a gente não é punido por a nossa raiva, mas pela nossa raiva. O que Buda quis dizer com isso? Que a gente é punido não pelo que a gente faz quando a gente está com raiva. A própria raiva é a punição. É o que a gente sente quando a gente faz o que a gente faz, que é a nossa punição. Estar com raiva é a punição, e não o que você faz. Então, se você dá um tapa na cara de uma pessoa, por exemplo, com raiva, não é o tapa na cara que é a punição. É você está com raiva. É a raiva, é o sentimento. Então, se você é agressivo, mas porém você quer defender a si e a sua família, você está sentindo amor. Você está sentindo um senso de justiça, de proteção. Você não está com raiva daquela pessoa, vou bater naquela pessoa porque eu estou com raiva dela, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Não, eu vou ser agressivo com aquela pessoa porque eu amo essas aqui. Eu quero proteger essas aqui. Eu não vou deixar que uma outra pessoa machuque as pessoas que eu amo. Então você vai agir agressivamente, mas com um sentimento de compaixão, de proteção, de justiça e de amor. Então você não vai ser punido por nada, porque o teu sentimento não é de ódio, vingança ou qualquer coisa nesse sentido. E aí o autor continua: deixar-se vencer pela ira e violência não é um bom sinal. Sua masculinidade ainda não está formada. Ou seja, uma pessoa que se deixa vencer pela violência gratuita é uma pessoa imatura. A masculinidade dessa pessoa ainda não está formada. Então, quando a gente vê uma pessoa agindo de uma maneira emocional, na ira, na violência, na raiva, a gente está olhando para um ingênuo, a gente está olhando para um tolo, a gente está olhando para uma criança, para um adolescente que ainda não tem a sua masculinidade formada, que querem se afirmar como homens a partir da violência, da raiva, do ódio, mas não são adolescentes ainda. E geralmente, quando encontram um Red Knight de verdade, assim, digamos, tendem a sair correndo, sabe? Aquela pessoa que vai confrontar, sabe, adolescente que tá na rua, e fica fazendo baderna, e não sei o que, não sei o que lá, e aí vem um adulto e estufa o peito e mostra, ó, adulto aqui sou eu, geralmente os adolescentes eles saem correndo, sabe? Eu não vou enfrentar esse Red Knight, não. É tipo isso. Uma pessoa só é masculina, madura, quando ela tem domínio sobre a sua agressividade. Não só quando ela sai distribuindo agressividade, violência, ira, ódio de maneira doidado, sem qualquer fundamento para isso, ou seja, sem necessidade de se proteger para isso. Sai fazendo de qualquer maneira porque quer se afirmar, essa pessoa não é madura. Ela não está com a sua masculinidade ainda formada. Psicologicamente, terá sido assim derrotado dentro, no interior, pelo seu Red Knight. Seu ego jaz prostrado. O Red Knight interior venceu, emergindo como um ferrabras terrível, de gênio violento, agindo como um vândalo e até mesmo assumindo condutas criminosas. Assim, todo menino, no seu processo para tornar-se adulto, tende a aprender como dominar seu lado violento e integrar em sua personalidade consciente essa terrível tendência masculina que leva o homem à agressão. Ou seja, no processo do menino tornar-se adulto, faz parte desse amadurecimento dominar a agressividade. Porque o menino, ele vai entrar em contato com o Red Knight. Porque é parte da psicologia masculina isso. Isso é importantíssimo ser entendido. Não adianta a gente querer domesticar o homem. Ou, como dizem dentro da psicanálise também, castrar o homem.
Eu vejo isso, os pais fazerem isso muito com criança, querer castrar a agressividade da criança. Sabe, o menino tá lá brincando de uma maneira agressiva, ou tá brincando de uma maneira mais forte, e principalmente a mãe chegar e tá, corta a agressividade. Eu já, uma vez, isso já aconteceu com pessoas queridas a mim, uma vez estava na presença de uma mãe, que a mãe era a responsável maior pela educação do menino, porque o pai também, o pai era muito molenga, assim, digamos, e a mãe era uma mãe mais masculina, e a criança. Quando eu conheci a criança, essa criança era um negócio assim, ele era muito agitado. E ele tinha uma força, uma agressividade nas brincadeiras dele, que própria da idade. Ele, sei lá, na época ele devia ter aqui, uns 10 anos. E a mãe não deixava ele brincar de maneira agressiva de maneira nenhuma. Ele não podia nem pular, que a mãe, não, fica quieto, que não sei o quê. E aí uma vez que a criança não estava perto, a gente estávamos num grupo de adultos conversando e a mãe falando que o menino estava com dificuldade na escola, de escrever, de ler, que o menino estava com dificuldade de sentar para se concentrar, que o menino era muito agitado, estava dando muito trabalho, que não sabia mais o que fazer, que não sei o que lá. Aí eu perguntei, você já procurou botar ele em algum esporte? Eu fui tentar abrir alguma ideia, tentar abrir um pouco ali o assunto. Ela falou: botei no futebol. Eu acho que ele não gosta muito, ele não se sente muito à vontade e tudo mais. Aí eu falei: beleza. Aí passei uns dias com a criança e eu fui percebendo que a criança gostava de brincar de luta. E eu, como já fiz jiu-jitsu e tudo mais, eu percebi que ele adorava, tipo, pular em cima de mim, tentar me derrubar. Coisas de criança, de menino, sabe? Vou derrubar o adulto, sabe? Ele gostava de tentar me derrubar. A gente brincava de lutinha de almofada, sabe aquela brincadeira de almofada? Toma, almofadada na cara, pá, e aí ele vinha, tentava, e a gente brincava disso. Tinha umas brincadeiras mais masculinas, com uma agressividade, mas claro, com uma agressividade contida. E aí, depois de uns 2 dias, eu cheguei para essa mãe: coloca ele no jiu-jitsu, coloca ele numa arte marcial, coloca, vê o que acontece. Aí passaram-se 2 semanas, a mãe manda mensagem, liga, falando assim: Henrique, coloquei ele no jiu-jitsu e ele simplesmente é ótimo nisso. Mandou vídeo dele, ele simplesmente trucidava os outros meninos na aula. 1 mês de aula, ele já era um lutador de jiu-jitsu exímio, sabe? Ele tinha um talento para isso que nem a mãe acreditava. Mas por que a mãe percebeu isso? Porque eu falei. Eu não falei diretamente para ela, mas eu falei: você está castrando o teu filho. Você está suprimindo a agressividade dele. Ele estava entrando em contato com o Red Knight, que é a idade propícia para isso, 10, 11, 12, até os 15, 16. Ele estava começando a entrar na idade de enfrentar o Red Knight, que nada verdade, que é entrar em contato com a própria agressividade, e a mãe estava negando isso, estava suprimindo, estava cortando isso nele. E é por isso que, se isso continuasse, ele ia ser um menino extremamente feminilizado. É por isso que é muito raro mulheres, mães, conseguirem transformar meninos em homens, porque a mulher vai querer proteger o menino. Não vai deixar ele entrar em contato com essa agressividade. Por quê? Porque a psique feminina é diferente. Como a gente vai ver no livro She, que eu também vou fazer leitura comentada do mesmo autor. A psique feminina é diferente da psique masculina. A psique feminina não necessariamente precisa entrar em contato direto com essa agressividade, mas a psique masculina precisa para o desenvolvimento masculino. Então, quando o menino, 10 anos, 11 anos, começa a entrar em contato com o Red Knight, a mulher, a mãe mulher, geralmente, não necessariamente, mas mulheres que já têm um nível de autoconhecimento, entendimento, inteligência, perspicaz, não vai reprimir, vai até estimular. Mas geralmente as mulheres que não têm esse conhecimento, ou mesmo têm o feminino muito ferido por conta de masculinos que agrediram, essa mulher ela vai tentar o quê? Cortar, que nem a mãe do Parcival tentou fazer com ele. Vai tentar o quê? Suprimir esse masculino, não vai deixar o menino entrar em contato com o Red Knight, para aprender a dominar isso. Visto por esse ângulo, o Red Knight é o lado sombrio da masculinidade, o negativo, o lado potencialmente destrutivo.
Para o menino tornar-se um verdadeiro homem, precisa trabalhar essa personalidade sombra, não reprimi-la. Ele não pode reprimir sua agressividade se quiser ser um vencedor. O menino não, a gente não pode suprimir essa agressividade no adolescente. A gente precisa aprender a ensinar para ele a dominar, não a reprimir. Mas somente um adulto, um homem adulto vai conseguir fazer isso. Ou uma mulher que tem o seu masculino dentro de si também equilibrado, que é mais raro do que mais raro ainda do que homens masculinos maduros. Ou seja, o que é um masculino maduro? O homem que entrou em contato e venceu o Red Knight, venceu essa agressividade sombria, que venceu esse lado destrutivo em excesso. Só o homem que matou esse Red Knight consegue transformar meninos em homens. Ou seja, consegue ensinar como domar essa energia e não a reprimir. Homens velhos, imaturos, que também não tiveram oportunidade de enfrentar o seu Red Knight, vão fazer a mesma coisa com esses meninos. Não vão permitir que eles entrem em contato com essa agressividade. Vão ser moles da mesma maneira. Vai precisar, ele continua, vai precisar exatamente do poder da masculinidade que se encontra na sombra Red Knight. Assim, a questão é o seu ego vir a tornar-se forte o suficiente para não ser vencido pela ira. É usar o poder dela para propósitos conscientes. O que significa vencer os obstáculos do caminho e atingir as suas metas. Então, olha o que ele traz de interessante, que eu corroboro isso nas aulas do Mente Consciente. A gente precisa ter um ego forte, pessoal. Essa história de que o ego é o seu inimigo, isso é balela. Ego não é inimigo de ninguém. Vai lá nas aulas de ego, como amadurecer o seu ego, transcendência do ego, as dinâmicas estruturais do ego. Todas as aulas de ego, vão lá, assistam essa aula, para vocês entenderem que ego não é inimigo. O ser humano tem essa tendência a tudo que o ser humano não conhece é inimigo. Então, como o ser humano, como o próprio Jung diz, ainda não tem muita ferramenta, a gente não tem muito conhecimento sobre a nossa parte sutil e psíquica, a gente tende a colocar como inimigo. Ego, a gente não entende, inimigo. O ego não é inimigo. A gente precisa entender como o ego funciona para a gente utilizar dessa ferramenta para a nossa evolução espiritual. Para a gente evoluir espiritualmente, a gente precisa de um ego maduro. Como é que uma pessoa que não consegue controlar, uma pessoa que não consegue dominar a própria agressividade, como é que essa pessoa vai amadurecer? Uma pessoa que não consegue dominar as suas emoções, como que essa pessoa vai transcender a si mesma? Eu explico isso na aula Transcendência do Ego. Para a gente começar o processo de transcendência do ego, a gente precisa ter um ego maduro para isso. Um ego imaturo jamais vai transcender a si mesmo. Um ego imaturo jamais vai se entregar a um poder superior a ele mesmo. Somente um ego maduro, que entendeu que existe um poder superior ao próprio ego, é que vai se entregar. Iluminação espiritual, pessoal, nada mais é do que isso. É quando a gente se entrega de boa vontade e em amor a esse poder superior. Então é um ego que já teve experiências em meditação, de nirvana, de samadhi, de satori, já teve experiências de transcendência de si mesmo e perceber-se como parte do todo, como o próprio todo, é que esse ego já maduro vai começando a se entregar a essa força superior, de boa vontade e em amor. Agora, um ego imaturo vai conseguir fazer isso? Se entregar, não vai. Imagina, não tem uma palestra do Hélio Couto, por exemplo, do professor Hélio Couto, que uma moça chegou para ele e falou assim: eu não rezo o Pai Nosso. O Hélio Couto perguntou por quê? Sabe o que ela respondeu? Porque eu não sei se eu não sei se o que eu quero de mim mesmo é o que Deus quer de mim também. Olha só a imaturidade. Eu não rezo o Pai Nosso porque vai que a vontade de Deus para mim não é a mesma vontade que eu tenho para mim mesmo. Isso é um ego extremamente imaturo. Um ego que não quer entregar os pontos a uma força superior. Não conhece essa força superior. É um ego extremamente amedrontado, que não sabe se defender caso seja necessário. Um ego extremamente imaturo é um ego amedrontado, que vai ser agressivo a todo momento. Qualquer bom dia já vem com pau e pedra. Um bom dia, às vezes, pode ser, para um ego imaturo, você falar bom dia para uma pessoa, ela pode se sentir acuada, ela pode se sentir ofendida,
ela pode se sentir amedrontada. E ela agir de maneira extremamente grave. Agir de maneira extremamente agressiva porque a gente falou bom dia. Isso é um ego imaturo. Agora, um ego maduro que sabe se defender, tem a sua agressividade dominada, suas emoções dominadas, essa pessoa raramente ela vai se sentir amedrontada. E quando se sentir, ela vai ser agressiva e vai progredir na agressividade para assegurar a sua segurança, a sua autopreservação das pessoas que ama também. Então, pessoal, assistam essas aulas, entendam que a gente precisa de um ego sim forte. A gente precisa sim de um ego maduro. A aula Como Amadurecer o Ego, pessoal, é extremamente importante. Vamos lá. Obviamente, tanto a batalha interna quanto a externa são parte do trabalho. Ou seja, a batalha interna é o quê? Dominar a agressividade, e a batalha externa são as adversidades da vida, os desafios da vida. Para vencer o oponente externo e vir a tornar-se um manda-chuva, o garoto precisará ser capaz de reunir e dirigir suas energias masculinas, pondo de lado sua covardia e seu desejo de ser sempre protegido pela mamãe. Quando ele diz sempre protegido pela mamãe, eu lembro muito do livro Não Mais um Cara Bonzinho, de Robert Glover, livro esse que eu sempre indico para todo mundo ler, que ele fala sobre o casamento monogâmico com a mãe, que eu vou falar mais adiante. Acontece que serão poucos os que terão essa vitória apenas interior, essa vitória apenas interior. Ou seja, poucos conseguirão essa vitória apenas no interior, que é, na verdade, você dominar a sua agressividade sem você precisar do externo para isso. São raros os homens que conseguem dominar essa agressividade sem precisar ser agressivos no externo. Ou seja, sem precisar vencer os outros. Isso precisa de uma maturidade espiritual muito grande. Agora, como amadurecer o ego nesse sentido? Como que a gente tem essa vitória interior sem exteriormente a gente ser tão bélico assim? É só, pessoal, a gente começar a criar metas para nós mesmos que a gente não precisa competir com os outros. Existe muita coisa que a gente pode fazer de desafiador na nossa vida que a gente não precisa competir com ninguém. Por exemplo, uma pessoa que abre uma empresa, um autônomo, não necessariamente essa pessoa precisa sair competindo com os outros, mas ela cria uma meta para ela. Pessoal, às vezes, por exemplo, a academia pode ser entrar em contato com o Red Knight, ir para academia, sabe? Fazer alpinismo, subir o Monte Everest, ou, sei lá, começar uma coisa nova na vida. Isso tudo pode ser uma maneira de você enfrentar esse Red Knight. Porque você não vai estar enfrentando ninguém, competindo ninguém. Você vai estar colocando a si mesmo à prova. Se você vai encarar o Monte Everest, tu não está competindo com os outros. Você está competindo, entre aspas, com você mesmo, com a tua própria fraqueza. Você não vai precisar vencer ninguém. Você não vai precisar derrotar ninguém. Você vai precisar derrotar o quê? A tua fraqueza, a tua covardia. Não necessariamente a gente precisa brigar com os outros, competir com os outros. Isso é porque a gente vive numa sociedade bélica. E a gente acha que somente assim a gente obtém vitórias. A gente se torna campeões não quando a gente vence os outros, mas quando a gente vence a nós mesmos. Então, por isso que ele fala que poucos terão essa vitória apenas interior. Porque apenas poucas pessoas vão entender isso. Que a verdadeira vitória é a vitória interna. A gente não precisa vencer os outros externamente para a gente entender essa vitória psiquicamente interna. A gente desafia nós mesmos, fazendo coisas difíceis, cumprindo metas, tapas, como diz na yoga. Eu faço tapas direto. Meditar todo dia, fazer jejum prolongado. Às vezes eu faço jejum de 72 horas, por exemplo. Então, sempre quando me coloca a fazer uma coisa nova, que eu não vá competir com ninguém, mas que eu vou colocar à prova a minha força, a minha virilidade, que eu vou colocar à prova a minha covardia, a minha fraqueza de mente, de espírito, eu estou enfrentando esse Red Knight da mesma maneira. Então, a gente, para amadurecer, a gente precisa desses desafios, a gente precisa desse contraste, a gente precisa dessa dualidade para a gente evoluir espiritualmente. A gente precisa da dualidade para a gente evoluir espiritualmente, dessa vitória, derrota, sabe? Desse contraste, a gente precisa ganhar e perder. A gente precisa subir o Monte Everest
e talvez na primeira vez não conseguir, porque a gente vai ter esse contraste de, pô, perdi, agora eu sei o que é covardia, agora eu sei o que é fraqueza, e aí vai de novo e vence. Então a gente precisa desse treinar, às vezes treinar para subir o Everest, sobe um, sobe dois, volta, e vai treinar em outro lugar. A gente precisa desse contraste, a gente precisa ganhar e perder para um dia a gente ganhar e nunca mais perder. A gente precisa se desafiar para isso, e não necessariamente precisa ser bélico. Poucos vão entender isso. Poucas pessoas vão entender que a gente não precisa competir um com os outros, mas a gente pode sim cooperar um com os outros, para nós sermos uma sociedade masculina com Red Knight integrada. A gente não precisa fazer moratória com os outros, vencer os outros para a gente se sentir Red Knight. A gente pode cooperar para isso. Eu posso subir o Monte Everest, chamar 5 pessoas para subir comigo e no final todo mundo vai ter vencido o Red Knight. Entende? A gente não precisa ser bélicos um com outros, competitivos um com outros, dá para todo mundo ganhar. Só que é uma mudança significativa de paradigma de vida. Eu vou estar falando isso, talvez muitos homens nem entendam, porque é tão bélico, o paradigma de vida é tão retilíneo, é tão quadrado, que nem vai entender o poder que existe na cooperação, de tanto condicionamento belicoso. Acontece que serão poucos os que terão essa vitória apenas interior. O encontro com obstáculos externos que desafiam sua vontade e identidade são necessários para realmente consolidar a masculinidade dentro de si. Ou seja, a gente precisa, assim, entre aspas, subir Monte Everest para a gente consolidar a energia masculina. A gente precisa, sim, desses ritos de passagem para a gente assegurar a masculinidade dentro de nós, para a gente consolidar essa masculinidade. A gente precisa, sim, de ritos de passagem, que não precisam ser bélicos. Aqui um detalhe muito interessante. Quando Parzival está para colocar a armadura do Red Knight, seu escudeiro lhe diz: tire essa horrível roupa que sua mãe lhe deu antes de colocar a armadura. Mas Parzival se recusa e veste a armadura sobre a roupa. Em outras palavras, ele mistura sua nova masculinidade com a sua fixação materna. E é claro que tudo dá errado imediatamente. É um ponto frágil na trajetória de vida de um jovem. Ele tomar essa força recém-descoberta, essa masculinidade fanfarrônica, só agora conseguida, aos 15 ou 16 anos, e a vestir por sobre a fixação masculina. É uma combinação ridícula que, por certo, não funciona. Eu lembro de um rapaz que eu atendi certa vez, ele tinha 28 anos. Até o momento em que eu comecei a atender ele, 28 anos, a mãe dele escolhia todas as roupas dele. Ele não escolhia a própria roupa, nem a cueca dele. E uma vez quando ele chegou para consulta, no consultório, ele estava parecido um adolescente, 28 anos, parecia uma criança vestida. E eu perguntei para ele: quem escolhe a sua roupa? Aí ele falou: minha mãe. Eu falei assim: mas ela compra a sua roupa? Sim, ela escolhe tudo, inclusive a roupa que eu visto, a roupa que eu vou comprar, tudo é minha mãe que escolhe. Então, foram 2 anos de análise, de terapia, para ele entender o quanto que ele, na verdade, era um adolescente ainda, e a própria mãe dele não deixava ele, dava a moratória para ele, não deixava ele se tornar adulto. Acontece muito isso, pessoal. Parzival, então, monta o cavalo do Red Knight e segue viagem. Uma das versões dessa história, em detalhe significante, diz que Parzival cavalga o dia inteiro por não saber como frear o animal. De qualquer forma, o cavalo para por exaustão ou por ter anoitecido. Não sabe se é o certo. Não se sabe ao certo. Assim, Parzival atravessou o seu primeiro dia a cavalo. Um homem suficiente honesto consigo próprio lembrar-se-á com certeza da primeira vez em que montou o cavalo do Red Knight e não soube como pará-lo. A primeira vez que a gente domina a nossa agressividade, a gente entra em contato com ela e a gente fica, a gente acha que é um super-homem, né? Isso é muito comum na adolescência, né? A gente toma contato com a primeira vitória e entrei em contato entrei em contato com a agressividade, venci, sabe, domei, ou consegui subir um monte, agora eu sou super-homem, e aí já sai dali direto pro Everest, sabe? E, obviamente, não vai dar certo. Então, todo homem sabe muito bem o que é isso.
vencer uma partida de futebol e achar agora que consegue vencer a Copa do Mundo. Tipo isso, sabe? Não tem essa noção ainda. E aí vai até a exaustão e até não dá certo, até o corpo, sabe, não aguentar mais. E aí vai ter essa noção de limite. Daí, Parzival vai para o castelo de Gunnarmond. Esta é uma espécie de padrinho de Parzival. Treinam, lapida-lhe algumas arestas. Entre outras coisas, Gunnarmond tirou do rapaz as roupas grosseiras que ele usava por debaixo da armadura de Red Knight, ou seja, as roupas da mãe. E ensina-lhe o necessário para a busca do verdadeiro espírito da cavalaria. Insiste para que Parzival ali permaneça ainda por mais um ano, aprendendo. Parzival recusa e vai-se embora subitamente por pressentir que sua mãe está em dificuldade. Ou seja, o Parzival encontra um homem maduro que vai ensinar ele essa arte de domar a armadura do Red Knight, e o Parzival vai embora porque ele pressente que a mãe está mal. Gunnarmon deu dois conselhos a Parzival, e grande parte do mito gira em torno deles. O primeiro, se Parzival resolver ir à busca do Santo Graal, a única tarefa digna de um cavaleiro, haverá de suportar um requisito básico: jamais seduzir uma mulher ou ser por ela seduzida. Que não haja intimidade física com mulheres ou não haverá esperança de conquistar o Graal. Isso a gente vai entender ao longo do mito, tá, pessoal? É claro que isso é simbólico. A segunda recomendação é de que, ao entrar no castelo do Graal, deverá fazer uma pergunta específica: a quem serve o Graal? É uma pergunta curiosa, que, por enquanto, não é por nós entendida, mas essas duas recomendações são marteladas no ouvido de Parzival por Gunnarmon. Finalizando, então, o capítulo, parte ele, então, ao encontro da mãe. Fica sabendo, porém, que tão logo ele deixar a casa, sua mãe morrera com o coração partido. Ou seja, Parzival saiu de casa e logo depois a mãe, que é Heart Sorrow, coração partido, morre de coração partido. Naturalmente, Parzival se sente terrivelmente culpado pelo ocorrido, mas também isso faz parte do desenvolvimento masculino. Nenhum filho consegue a maioridade sem que, num certo sentido, seja desleal para com sua mãe. Se permanecer com ela, consolando-a e confortando-a, não conseguirá libertar-se da fixação materna. É comum a mãe fazer todo o possível para reter o filho junto de si. É comum a mãe fazer todo o possível para reter o filho junto de si, porque é da natureza da energia feminina, a proteção, no sentido da prole, né? E uma das formas mais sutis de consegui-lo é inculcar nele a ideia de ser leal a ela. Ai dele, porém, se submeter, pois ela acabará por ter junto de si um filho com a masculinidade gravemente comprometida. É aquela coisa, a mãe vai lá, moratória atrás de moratória, não deixa o filho amadurecer, e aí quando o filho fica velho, a mãe fica reclamando: ah, mas o meu filho não faz nada, não consegue emprego, não faz a própria comida. Por quê? Porque na idade certa, a mãe cortou. A mãe suprimiu, reprimiu o Red Knight, a agressividade. A mãe fica na moratória e depois, quando o filho faz 30 anos, faz o quê? Ah, meu filho não quer nada com a vida. Responsabilidade da mãe, que devia ter estimulado isso. Responsabilidade do pai, que devia ter estimulado isso. E aí chega com 25, 30 anos, não sai de casa, não arruma um emprego, não consegue parar numa relação e tudo mais. E a gente vai entender por que agora. Exatamente por isso. Porque na idade para que ele começa a entrar em contato com essa energia de ir para frente, com essa força, com essa intrepidez, ele é castrado. Filhos devem cavalgar e deixar suas mães, mesmo que isso pareça ser deslealdade, e a elas, por sua vez, cabe suportar essa dor. Mais tarde, como Parzival, o filho poderá voltar para a mãe e juntos poderão descobrir um novo relacionamento, num novo plano. Mas isso só poderá acontecer após o filho ter completado sua independência e transferido os seus afetos para uma mulher de sua própria idade. Ou seja, no livro Não Mais o Cara Bonzinho, Robert Glover vai falar sobre casamento monogâmico do homem com a mãe.
que é quando a mãe não vai permitindo que o homem se desvincule dela emocionalmente, não vai dando essa autonomia para o filho, e o filho não consegue se abrir emocionalmente para outra mulher da sua idade. Ou seja, o homem ele não consegue se envolver emocionalmente com outra mulher. Por quê? Porque ele ainda continua envolvido emocionalmente com a mãe. Ele continua dependente emocional da mãe. Um homem só vai conseguir se vincular emocionalmente a outra mulher caso ele se desvincule da mãe. Isso vai ser doloroso para a mãe. Só que o homem precisa fazer isso mesmo assim. E quando ele diz ser desleal com a mãe, é nesse sentido de cortar o cordão umbilical vai machucar a mãe. Mas a gente precisa fazer isso, o homem precisa fazer isso para ele conseguir seguir a vida dele. A mãe vai lidar com esse luto, o menino agora se tornar homem, e quando o menino se torna homem, ele volta de uma maneira simbólica para a mãe para construir uma outra relação. Uma relação diferente, uma relação de não dependência, mas uma relação de amizade, de companheirismo, e não uma relação de dependência, uma relação emocional, no sentido de a minha mãe é o amor da minha vida. Quantos homens não falam isso hoje em dia? O amor da minha vida é minha mãe. Isso, pessoal, é dependência emocional pura. É o homem que não conseguiu cortar o cordão umbilical com a mãe. Né? Amor de mãe é o único que existe. Isso tudo, pessoal, demonstra um casamento monogâmico com a mãe. Um homem que não conseguiu se desvincular emocionalmente com a mãe, ou às vezes tentou fazer isso, mas não conseguiu, por quê? Porque não tinha Gunnar suficiente na sociedade para acolher esse menino e transformar ele em homem. Então, às vezes, ele pode até ir, mas ele toma tanta cacetada do mundo que ele acha que o mundo é perigoso, então ele volta para a saia da mãe. E ele volta a se vincular, ele costura o cordão umbilical de volta. Então, além de cortar o cordão umbilical, a gente precisa de Gunnar a gente precisa de homens maduros que vão absorver esses meninos e transformar eles em homens. A gente precisa dessas figuras maduras na vida, para que a gente possa ter referência para a gente se tornar adultos. Então, transferindo seus afetos para uma mulher diferente, né, da sua própria mãe, uma mulher para a sua própria idade. Em nosso mito, a mãe de Parzival já havia morrido quando ele voltou. Talvez ela represente aquela espécie de mulher que só tem existência como mãe e que psicologicamente morre quando esse papel lhe é tirado, por incapacidade sua de se tornar uma mulher independente, um ser individual, só sabe ser mãe. Isso, pessoal, é um problema que a gente vai ver muito daqui a alguns anos. Infelizmente, que é quando a mulher, depois que ela se torna mãe, ela volta a ser esposa. Porque, como diz David Winnicott, famoso psicólogo, já falei dele aqui, quando o filho começa a atingir uma idade que ele já começa a ter uma certa autonomia, a mãe deixa de ser mãe em tempo integral e ela volta a ser mulher, ela volta a ser esposa, ela volta a ser parceira, ela volta para o casal. Isso vai acontecendo aos poucos, não é de uma vez só, claro. Então, pessoal, hoje em dia a gente tem muito uma modalidade nova que é mãe solo. Mães que muitas vezes escolhem ser mães sozinhas ou que muitas vezes acontece separação, o homem vai embora, isso acontece infelizmente. Mas hoje em dia a gente vê muito mães solteiras, uma quantidade muito alta de mães solos, mães solteiras. Então, o que vai acontecer, assim, infelizmente, o que vai acontecer daqui a alguns anos, se a gente não começar a olhar para essa questão, a gente vai ver uma quantidade absurda de mães solteiras que não vão saber não ser só mães, porque não vão ter um marido para voltar a ser esposa, não vão ter uma sociedade, assim, digamos, que vai absorver essa mãe de volta. Então ela vai precisar sempre do filho para a sua existência ter validade. Ela sempre vai precisar do filho ao lado dela, monogâmico com ela, para a existência dela ter sentido. Ela só sabe ser mãe, ela não sabe ser outra coisa. O filho precisa da mãe 24 horas por dia durante uma grande parte da infância. Só que depois não precisa mais. Só que essa mãe só sabe fazer isso, viveu para isso. Não deixou de trabalhar, deixou de fazer muitas coisas. E aí é quando acaba isso. Não tem marido,
não tem a sociedade estruturada, o que ela vai fazer? Psiquicamente, muitas mães não vão ter psicológico para voltar a ser mulher, para voltar a flertar, voltar a namorar, voltar a trabalhar. Não vai ter psicológico para isso, muitas vezes. E aí? Então, se a gente não começar a olhar para isso de uma maneira séria, se a gente não começar a se preparar psicologicamente para essas mulheres, ou seja, preparar psicologicamente também essas mulheres, essas mulheres vão ser mulheres extremamente infelizes, muito infelizes, mulheres com vazio existencial extremamente alto, que vai ser um grande problema. Depressão vai ser uma coisa constante, infelizmente. A maioria não tem noção do desastre psicológico que vai ser isso. Quando hoje essas mulheres que estão sendo mães, os filhos se tornarem adolescentes, vai ser um desastre psicológico. A gente vai ver uma quantidade absurda de mulheres que não vão ter maridos para voltar, que não vão ter, muitas vezes não vai ter família, não vai ter emprego, não vai ter sociedade, que não vai ter, e principalmente não vai ter psicológico para cortar o cordão umbilical. E aí a gente, enfim, vai ver muito. A gente já está vendo uma preparação disso hoje em dia, que são homens, também mulheres, cada vez mais velhos, cada vez mais imaturos. 25, 30 anos, 35 anos, 40 anos se comportando como crianças, como adolescentes ainda. Né? 50 anos, quantos homens de 50, 60 anos que a gente vê que não sabem dominar as próprias emoções, a própria agressividade? Isso a gente vai ver cada vez mais. Homens que não sabem lidar com as dificuldades da vida, que não sabem lidar consigo mesmos, não sabem lidar com os infortúnios, e aí se afetam emocionalmente por qualquer coisa. Você fala bom dia para um menino de 25 anos, ou você desagrada um homem de 30 anos, dizer não, e ele começa a se tornar agressivo, ou chorão, ou não que chorar seja ruim, mas no sentido de afetação emocional. Você chega para um rapaz de 30 anos, discorda dele, ele age de maneira agressiva. Às vezes você diz não, impõe limite, e a mulher ou o homem já responde de maneira totalmente agressiva, totalmente afetada emocionalmente. Isso é o que a gente está vendo hoje. Isso já é isso que eu estou falando para vocês. Pais e mães que não estão sabendo amadurecer. Então a gente tem pais que não amadureceram, tendo filhos que não amadurecem, esses filhos estão criando outros filhos. Essa é, entre aspas, terceira geração, quando esses pais, essas mães, agora estou falando mais sobre as mães, que os filhos chegarem à adolescência, começarem a ir para o mundo, essas mães não vão deixar. E se os filhos forem mesmo assim, a gente vai ter uma grande quantidade de mulheres psicicamente doentes por conta disso, porque não sabem ser outra coisa senão mães. A gente precisa se preparar psicologicamente e, principalmente, educar psiquicamente essas mães. Educar psiquicamente as mães para elas entenderem que vai chegar uma hora que o cordão vai ser cortado e elas precisam voltar a ser mulheres, esposas, trabalhadoras, ou o que quer que seja naquele momento. Elas vão precisar a ser mães, um ser individual, separados dos filhos, assim, digamos. Tá? Então é isso. O nosso terceiro capítulo e quarto encontro foi sobre esse tema e nos vemos em breve para a nossa quinta aula e quarto capítulo. Tchau, tchau.